Pois é, Dilson, hoje teremos um encontro, né, além do diagnóstico, preparando filhos atípicos para a escola e a vida. Às 18h30, auditório da ACEFS, da Associação Comercial Empresarial de Feira de Santana. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse evento e sobre os desafios, né, e as possibilidades no dia a dia de quem vive com TEA. Conversamos agora com Cecília Castelli, mãe atípica e uma das vozes importantes nesse debate. Cecília, bom tê-la aqui conosco, agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. Queria que você falasse da importância desse debate, pegando como ponto de partida a sua vivência pessoal como mãe atípica, né? Qual foi o maior desafio para você na hora de preparar seu filho para a escola e o quanto que é importante, né, se debater esse tema para que outras pessoas de repente não enfrentem a dificuldade que você possa ter enfrentado e que o mundo esteja mais preparado também, as escolas estejam mais preparadas para receber essas crianças também. Bom dia. Bom dia, alegria para a gente estar aqui, né? Graças a Deus que existem espaços seguros e comprometidos com a comunicação, com o cuidado com a comunidade, né, de estar levando informação de qualidade. Então vocês estão de parabéns. Bom dia, Feira. Muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui divulgando esse evento. Bem, respondendo a sua pergunta, né? Como mãe atípica, ao meu ver, o primeiro passo é o diagnóstico. Ele passa a ser também o primeiro desafio. É identificar quando o seu filho realmente ele tem o transtorno do espectro autista. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas sendo diagnosticadas e o transtorno do espectro, o nome já diz, o espectro quer dizer que são vários sintomas, vários sinais, né? Não existe um marcador biológico que identifica o diagnóstico, ou seja, não existe um exame de sangue, um exame de imagem, não. Esse diagnóstico é dado através da análise do comportamento e é feito por pessoas, né, por profissionais médicos, neurologistas, através de uma equipe, não é só o neurologista. Geralmente passa também por um psicólogo, às vezes também por um psiquiatra, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, ou seja, é um diagnóstico que ele vem em conjunto, preparado, uma equipe multidisciplinar, para poder fechar esse diagnóstico. Então, às vezes, o que a gente observa? Às vezes a pessoa tem 1 ou 2 sinais e essa pessoa já é diagnosticada com autismo. Então, esse diagnóstico, além disso, né, desse desacerto no diagnóstico, a gente tem a dificuldade porque é um processo caro. Ainda é caro fazer um diagnóstico, porque a gente tem uma certa deficiência. Até assim, que tem plano de saúde, inclusive, até quem vai pagar particular. Muitas vezes os médicos já têm uma lista de espera, porque é um processo que não é rápido, não é numa consulta apenas que você consegue fechar esse diagnóstico. Então, é um processo que é trabalhoso, as famílias precisam realmente ter paciência, ter fé, mas acima de tudo precisa ter amor para acolher aquele indivíduo, aquela criança, né, que está em formação. A ideia do nosso evento hoje é justamente essa. Muitas vezes, quando eu vou falando do tema para algumas pessoas, né, olha, além do diagnóstico, aqui a gente no primeiro ano, que eu faço parte de um grupo que se chama Sertão por Dentro do Autismo, e eu estou também no Conselho da Mulher Empreendedora da Cultura e também como diretora da mulher na Associação Comercial. Então, o primeiro ano nós tratamos sobre o diagnóstico. Falar sobre sobre a neurodivergência, falar de que sinais são esses, falar das estereotipias, que são sinais que às vezes o autista dá, que muitas vezes você observa e às vezes não sabe se aquilo ali é... O que é que leva, diagnosticamente falando, àquele sinal? Mãozinhas que balançam, crianças que ficam muito desatentas. Por exemplo, no meu caso, meu filho fui uma das sortudas, que eu fui mãe de primeira viagem, né? Só tenho ele. E aí eu observava que ele era como se ele não escutasse. Com 1 ano e meio, ele não sabia que ele era João Marcelo, porque ele não respondia aos meus chamados. E também uma coisa que desde a época que eu amamentava, eu já observava que ele não fazia contato visual comigo. Então a mãe, quando ela vai amamentar naquele momento, que é o momento dela e do filho, do bebê, o bebê sempre olha para a mãe. E eu tive a sorte de minha irmã ter tido um neném antes, gêmeos, e eles olhavam, eram 2, então eles ficavam olhando para a mãezinha ali. E o João não. Ele não conseguia ter interesse por brinquedo algum, não sabia brincar. Entregava a ele um brinquedo, a criança demonstra interesse no brinquedo, ele colocava de lado.
Quando ele ficou maiorzinho, como é que ele brincava? Ele empilhava os brinquedos. Ele empilhava assim, do menor para o maior. Eles adoram categorizar, né? Eu também observei que com 6 meses ele teve uma crise dentro de uma piscina de bolinha, porque ele queria separar as cores. Ele separou vermelho, de amarelo, de azul. Aí alguma criança pulava dentro, misturava. Ele ficava aquele nervoso. E a gente... Então, tem que ter muita perspicácia, muita atenção para você diagnosticar esses pequenos comportamentos. E eu pensava, isso não é normal. Então, eu busquei na época. Eu ainda tive um plus de dificuldade, porque eu passei no concurso em Alagoas e passei no doutorado. Então, era uma triangulação, né? Que eu ia para Maceió, de Maceió descia para Aracaju e não tinha como levar meu filho nessa situação. E aí eu ficava com aquela coisa, aquela angústia da mãe que sabe que existe um problema, mas aí chegou um momento que eu precisei realmente parar tudo, buscar um neurologista. Não consegui a priori em Feira, não consegui em Salvador e fui para Aracaju. E lá ele disse assim: olha, eu vou brincar aqui um pouco com o seu filho. Aí eu olhei pra cara de minha mãe e falei: meu Deus, a gente paga tão caro viagem, esse homem vai brincar? Que história é essa? A gente, né, não entendia. Aí ele brincou realmente um tempo, passou uns 30 minutos sentado interagindo, e quando ele retornou ele disse: seu filho tem manifestações autísticas. Eu me lembro até na hora que minha mãe, na família, todo mundo, né, faz alguma coisa de arte, de música. Ela disse: mas manifestações artísticas, porque todo mundo... Aí ele: não, você não entendeu, senhora. Autísticas. Ele falou manifestações autísticas, porque naquele momento ele também não podia fechar um diagnóstico. Passou alguns exames de imagem para tirar possibilidade de outras doenças e aí voltar para um fechamento. Então, eu voltei para casa, eu nunca esqueço. Eu e minha mãe, nós somos 2 tagarelas, a gente conversa o tempo todo sobre tudo, e nós fizemos a viagem de retorno de Aracaju para Feira em silêncio. Porque eu nem sei o que eu estava sentindo naquele momento e ela também não. Mas quando eu cheguei na porta da casa dela, que ela foi descer, ela virou para mim e disse: minha filha, nós vamos cuidar. Eu estou com você. Eu nunca esqueci isso. E a partir daquele momento é que eu parei, fui para Curitiba, fui para estudar, porque eu não entendia nada. As experiências que eu tinha era de que era uma pessoa que não poderia ser absorvida na sociedade, que era uma pessoa, abre aspas, fecha aspas, louca, né? E que eu precisava ali fazer alguma coisa. Existe um luto quando a família recebe um diagnóstico. Mas eu disse para mim mesma: eu vou sair do luto e vou para a luta, porque eu sou mãe solo e preciso resolver isso. É a minha responsabilidade. Se Deus me confiou essa maternidade, é porque Ele vê em mim um potencial em cuidar desta criança. E aí eu fui em busca de me instrumentalizar através dos cursos, né? Porque eu acredito na educação, sou professora também, eu acredito na educação, e eu fui a buscar entender o que estava acontecendo, e aí eu voltei munida, né, de muita fé, de força e de conhecimento, que o conhecimento ele é chave nesse processo, e aí eu busquei todo tipo de terapia. Hoje meu menino tem 12 anos, frequenta uma escola típica, não precisa de apoio, e eu não digo isso assim com orgulho, porque assim, as crianças precisam de apoio, elas precisam ter esse apoio. Não é que ele é melhor do que ninguém, mas assim, o fato dele ter, desde 1 ano e meio, ter feito as terapias, isso ajudou muito a ele estar sendo cada vez mais um adulto funcional, né? Buscando ele, é um adolescente funcional. Cecília, não tem crise? Tem crise, sim. Tem, cada vez que agora está entrando na adolescência, então é um novo percorrer, um novo caminho, mas assim, é muito melhor quando você entende onde você está, quando você começa o tratamento, que aí você consegue muito mais vencer as barreiras. Você tocou num ponto muito importante, que é o diagnóstico precoce, né? Para poder se iniciar de fato o tratamento, para que a pessoa, a criança e adulto no futuro seja o mais funcional possível, apesar do TEA. O quanto que isso é importante de modo geral. Claro que cada caso é um caso, tem o seu caso, como você falou, tem criança, tem jovem que vai precisar mesmo de apoio, que não vai ter um nível de independência, porque tem a questão dos graus e tudo mais. Mas o quanto que é importante essa intervenção logo o quanto antes, e se observar esses sinais para iniciar essas intervenções.
de fundamental importância. Graças a Deus, o Brasil ele trabalha muito no sistema da preventividade. Nós prevenimos doenças, não tratamos. Isso é muito importante. Isso não só nas questões neurológicas, mas no Outubro Rosa a gente previne, a campanha de prevenir o câncer de mama, Novembro Azul, a campanha de prevenir o câncer de próstata, porque tudo no início é muito fácil. No caso específico do autismo, na gravidez não tem como saber. Então, não adianta você fazer... Eu fui uma mãe muito prudente, né? Fiz todos os exames, fiz todo o acompanhamento, não detecta. Como eu falei para vocês, não tem marcador biológico. Porém, quando a criança nasce, você já consegue, desde o berçário, observar sinais de desenvolvimento que estão aquém do que é esperado. E aí você consegue já trazer um nível de intervenção. No caso da criança, quando ela começa, ela nasce e vai se desenvolvendo, o cérebro, ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Naquele momento, a criança, ela consegue aprender, ela vem, é como uma página em branco. E para ser escrito ali tudo, e existe um prazo para isso. Geralmente eu acompanho alguns estudos que falam que até 7 anos a criança tem toda a capacidade de aprender, de se remoldar, o cérebro ele procura outros caminhos. Então, quando você, de uma maneira precoce, vai trazendo essa orientação, você consegue, claro, ter benefícios muito visíveis na vida dessa criança. Agora, uma coisa que tem que ser falada é quando os pais, por vaidade, por ignorância, ou seja lá por qual motivo, negam o direito do tratamento a esta criança. Isso é muito comum. Eu sou professora, eu tenho casos de alunas, eu tenho aluno de toda idade, viu? Que eu trabalho no ensino superior, no ensino do EJA, eu tenho mães, alunas e mães que chegam para mim e já disseram assim: meu marido disse que se eu inventar esse negócio que nosso filho é autista, que é doido, ele vai me botar para fora com meu filho. Isso eu estou falando porque eu trabalho no Oeste de Alagoas também, né? Eu trabalho remoto, mas eu tenho contato com as pessoas. Então ainda existe essa coisa. Eu tenho na família casos de um casal que a mãe não aceitou que o filho dela tivesse um problema. Então ela foi passando por cima. Hoje nós estamos vendo aí a dificuldade que hoje a criança se tornou um adulto. Como é difícil inserir essa criança no contexto familiar, esse adulto no contexto familiar, no contexto social, né? E aí vem outros tipos de problemas que eu não vou adentrar aqui, mas assim, importante, muito importante a questão do diagnóstico precoce e das intervenções. Terapia não tem contraindicação, então você pode fazer. Eu botei ele antes de fechar o diagnóstico na fonoaudiologia, porque ele não balbuciou, ele não fez que a criança fala, né? Aquelas bobagenzinhas, quando ele vai aprendendo a mexer a língua, a instrumentalizar a fala. Meu filho não fez isso, meu filho era totalmente calado, como se fosse mudo. E a doutora Rita Lucena, que foi a neuro de Salvador que tratou ele, disse: Cecília, pode ser que ele não fale. Então, engraçado, João só foi com a mãe com 4 anos. Eu já estava, assim, preparada, porque a mãe atípica, ela se despe de toda expectativa, né? E isso pra gente é um aprendizado de vida, que a gente às vezes acha que a vida tem que ser como a gente quer, como a gente planeja, como a gente espera, e a gente passa a depender do dia a dia. Cada vitória conta, sabe? Quando ele engatinhou, quando ele aprendeu, quando ele desfraudou, tudo é uma vitória significativamente mais comemorada, mais importante. E talvez acho que essa é a grande lição que as famílias atípicas não atípicas, porque muitas vezes no dia a dia a gente não comemora as coisas que são esperadas, mas a criança ela precisa desse reforço. Parabéns, você aprendeu, você é inteligente, você é especial, né? A criança ela precisa encontrar acolhimento dentro de casa. É o primeiro passo para ser uma criança feliz e saudável, e não deixar com que as coisas do mundo que vão aparecer no caminho dessa criança tire ela dos caminhos verdadeiros. Hoje a gente tem criança com depressão, hoje a gente tem criança com baixa autoestima, a gente tem crianças com obesidade, a gente tem crianças com vários problemas em detrimento dessa falta de atenção, dessa falta de reforço, de elogio, de saber que ela, na casa dela, no ambiente familiar, ela tem um ambiente seguro para crescer, pais confiáveis, pais que dão atenção, pais que a amam.
E aí vocês já imaginam, né, no futuro, as consequências quando não encontram esse acolhimento. Pois é, a Ana Paula me passou aqui informação que o pessoal do Circo Cronen vai fazer na próxima quinta, às 16 horas, um espetáculo exclusivo para as crianças atípicas e será inclusive de entrada franca, né? Então é importante a gente trazer essa ação importante também, né, do Circo Cronen nesse momento. Bom, o evento de hoje vai tratar muito da preparação dos filhos para a escola, mas existe um outro lado também, né, da preparação da escola para receber os atípicos, e aí a gente está falando até de direitos também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais são os direitos nesse momento que a mãe atípica tem, que a criança atípica tem. Sim, quando nós começamos o projeto, o primeiro ano a gente focou na questão do diagnóstico. O segundo ano nós focamos na preparação dos pais e no acolhimento, porque essas famílias elas precisam de acolhimento e apoio. No terceiro ano, nós tratamos novamente sobre a questão de cuidar de quem cuida, né, de abraçar essas mães. Esse ano nós temos a proposta diferente. Nós já estamos vendo a lei, ela já começou a funcionar. Porém, a gente sabe que o processo ele é construído paulatinamente dia a dia. Então, as escolas elas não podem negar o acolhimento desse aluno, porém precisam se preparar. Como professora, eu já estou aqui com as duas coisas, como mãe e como professora. É um grande desafio. Então, nós acreditamos, quando eu falo sobre o evento, às vezes as pessoas falam assim, mas você passando essa responsabilidade para a família de preparar o filho, está tirando a responsabilidade das instituições. Não é isso. Mas o que eu quero que entendam é que a sociedade como um todo tem o papel de incluir. Então faz parte da obrigação de todos a inclusão. A inclusão não é obrigação apenas da escola ou apenas da família. É uma parceria, não só da escola e da família, mas também dos profissionais que trabalham com essa criança em contraturno, né, para fazer as terapias e tal. Então, tudo ali funciona como uma engrenagem. Então, todos colaborando. Então, a ideia é o quê? Onde é que a criança primeiro se percebe enquanto indivíduo? Dentro de casa. Tem coisas, gente, que o pessoal hoje está jogando muito para os professores, né? A questão da educação básica do aluno, o aluno saber dar um bom dia, o aluno saber pedir licença, o aluno ficar calado para um professor enquanto o professor está dando uma aula. Muitas mães, né? Eu sei porque eu sou pró também, né? Jogam essa responsabilidade para os professores. Gente, tem coisa que a criança tem que aprender em casa. E não adianta você fazer um trabalho na escola e você fazer uma terapia muito bem feita com o melhor profissional, se quando você chega dentro de casa, você observa comportamentos que são totalmente contrários àquilo que é ensinado na escola e àquilo que é ensinado na terapia. Então, eu me lembro muito bem de uma coisa que a doutora Rita Lucena falou para mim, seguinte: Cecília, autistas são muito politicamente corretos. Então, se você não quiser ter embates dentro da sua casa, tenha posturas politicamente corretas. Seja uma pessoa, né? Eu sei que você é, ela brincou, mas reforce isso. Então, não adianta você dizer assim, na escola, olha, você tem que ficar na fila, tem que esperar a vez do coleguinha. Se lá na família, o pai não aguenta ficar numa fila, fura fila, né? É imprudente no trânsito, xinga dentro do carro, na presença dos filhos. Então, gente, esse é um processo de transformação social, tá? Então, com essa ideia das crianças estarem na escola, a gente viu que começou a aparecer muito conflito. Eu observo muito a rede social, para mim é um grande termômetro de como as relações sociais estão. E aí a gente começa a ver aquela rixa, né? De um lado mães atípicas, de outro lado mães típicas, crianças atípicas, crianças típicas, tendo um embate na escola. Uma criança atípica que está naquela escola ali tem uma crise. Eu vou dizer como mãe atípica que aquilo não vai atrapalhar o desenvolvimento dos demais alunos? Claro que atrapalha. Esse aluno ele não pode ficar lá jogado sem acompanhamento, sem um assistente educacional especializado. Não. Então, vamos aprender a fazer a inclusão. A inclusão não tem que ser feita, não está na lei? Pronto, ela tem que ser feita. Graças a Deus que ela está na lei. A lei nos enxergou. Mas vamos fazer a inclusão de uma maneira correta, né? De maneira que a gente não sobrecarregue nenhum dos lados. Porque se a gente sobrecarregar um dos lados, uma hora vai pifar, vai quebrar, não vai dar certo, né? E aí vai trazer o quê? É um ódio, vai começar a disseminar um ódio entre essas pessoas. Então, a ideia é o quê?
primeiro, as mães, elas vão ser instrumentalizadas através de ferramentas práticas, onde ela pode aprender a lidar com determinados problemas que acontecem com a convivência, que a gente sabe que a gente encontra dificuldades mesmo, como, por exemplo, a questão da fixação do olhar. Às vezes a gente pensa que a criança está ali, não fixa o olhar, mas ela não está prestando atenção. Então, vai ter ferramentas práticas para saber se essa criança está ouvindo, se ela está prestando atenção, né? Coisas técnicas práticas que são ensináveis, né? E elas vão aprender. Claro que não dá para a gente dar o curso inteiro hoje. A ideia é a gente sensibilizar, mostrar algumas técnicas e já convidá-las para um curso que nós vamos dar durante todo o ano, gratuitamente na associação comercial. Então, essa é a ideia. Em contrapartida, para a gente não dizer assim, a escola não tem nenhuma obrigação, claro que tem. Todo mundo tem o seu papel. E aí vai vir um advogado, é o doutor Bruno Lopes. A primeira parte do nosso encontro é com a psicóloga Thalita Deli. Ela é especialista, né, no comportamento autista. Ela tem feito um excelente trabalho aqui no município. Ela é funcionária do município e ela tem feito um excelente trabalho. Então, eu a conheço porque, né, temos outros vínculos e, assim, eu acompanho de perto o trabalho dela e as vitórias que ela tem conseguido com crianças, inclusive nível 3 de suporte. Aí a gente tem no segundo momento o doutor Bruno Lopes, que vai falar do direito das crianças com TEA na escola. Justamente para as mães saberem o que elas podem exigir e o que não podem. O que é a obrigação da escola, o que é que não é. E, em terceiro lugar, nós vamos ter um momento de troca, de acolhimento, ouvindo alguns depoimentos de mães atípicas, que inclusive são empreendedoras, que querem dar uma resposta de reforço, porque a gente sabe que muitas vezes a mãe ela não consegue sair, depois que ela vive essa situação, ela não consegue sair para trabalhar, mas ela precisa do dinheiro também, principalmente para suprir as necessidades de custo dessas terapias. Então, a gente vai falar muito do empreendedorismo como uma ferramenta prática, né, de sustentar essas famílias. E aí, no final, ainda nós vamos ter, hoje é um evento totalmente inclusivo, né? A nossa mestre de cerimônias, ela é uma atração à parte, que é a Raquel Malheiros. Ela é cega e ela será a nossa mestre de cerimônias. Então, nosso evento já é inovador e inclusivo a partir daí. Que a nossa mestre de cerimônias, ela lê em braille e vocês vão ver o que é que uma pessoa com cegueira ela é capaz de fazer, viver como uma pessoa, não vou dizer normal, porque os desafios existem, mas com a fé, a superação, né? Vai trazendo aí coisas que é um tapa na cara de pessoas típicas que têm saúde. Então, a gente vai ver esses exemplos de superação, desde a nossa mestre de cerimônia, que é a Raquel Malheiros, até vamos ter também os tradutores, né, que vão estar lá fazendo a Libras, né, também para os surdos que vão estar no evento. E no final nós teremos uma criança autista que também vai fazer uma participação cantando, que é o Enzo Bertolino. E no final uma apresentação ainda cultural dos índios da tribo Cariri Xocó, lá de Maceió, que eles estão aqui na cidade e foram convidados também para fazer. E então nosso evento é a inclusão geral, viu? Cecília, é muito bom tê-la aqui conosco, agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente e convidar todos, né? Hoje, auditório da ACEFS, às 18h30, além do diagnóstico, preparando filhos atípicos para a escola e a vida. Muito obrigado, tá bom? Então, a gente espera você lá, a entrada é franca, leve apenas 2 quilos de alimentos, quem puder, para a gente poder ajudar a APC. E é isso aí, contamos com a presença de todos. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. 7h54, Dilson Barbosa. Após